Estamos dando início aqui à aula 3. Vamos falar hoje sobre interação medicamentosa e sobre as interações com alimentos, com exames laboratoriais. Vamos lá? Dá início? Interação medicamentosa. Segundo a Anvisa, é definida como uma resposta farmacológica ou clínica à administração de uma combinação de medicamentos. Diferentes efeitos dos dois administrados individualmente. Como assim? Quer dizer que é um efeito que dá no organismo, diferentemente se fosse administrada aquela medicação isoladamente. Só dar um exemplo. Diferentemente se eu tomar uma dipirona e um ibuprofeno separadamente, primeiro tomar a dipirona, aí outro dia tomar o ibuprofeno. É diferente se eu tomar um ibuprofeno e imediatamente tomar uma dipirona. Então causa já outros efeitos colaterais, ok? Existem outros tipos de interações medicamentosas, como a interação medicamento-medicamento, como o exemplo citado agora, medicamento-alimento, medicamento-bebida alcoólica, bastante importante lembrar que alguns medicamentos não podem ter essa interação, e medicamentos com exames laboratoriais, como dar um falso positivo ou falso negativo, né? Dando interferência nos exames. E também existem interferências, né, com medicamentos sintéticos, medicamentos fitoterápicos, aquele chazinho, né, da vizinha, da vozinha, também pode estar interferência com os medicamentos, ok? Existem medicamentos com interações prejudiciais e existem algumas interações que são benéficas, que é o efeito sinergismo. Esse efeito benéfico é um tipo de interação que potencializa, certo? Já são mesmo utilizados juntos para potencializar um efeito. Algum medicamento que precisa utilizar outro para que seu efeito seja prolongado ou que potencialize aquele efeito, tenha mais rapidez naquele efeito. Mas já algumas interações são prejudiciais, que são as que não podem ocorrer, né? Os principais efeitos dessas interações são intoxicação medicamentosa, anulação do efeito terapêutico, não tratamento da doença ou de seus sintomas, exacerbação de reações adversas. Esses efeitos têm impacto variado na saúde do paciente, podendo ser leve, moderado e grave, e até mesmo exigir hospitalização. Então, é bastante importante você, que é um cuidador de idosos, que está lá vendo a polifarmácia do seu idoso, não tentar evitar esse tipo de interação, ok? Se for uma interação, como eu falei, para potencializar, já prescrita pelo médico, você pode continuar essa utilização. Mas se não for, então essa é a importância do técnico acompanhar o paciente, né, às consultas. Ou então, esse técnico que ir na farmácia pegar alguma medicação. Porque lá na consulta você tem que orientar todas as medicações que seu paciente está utilizando. Mas é todas. Até esse chá, que se ele faz essa utilização, você tem que orientar, certo? Como também, se for comprar na farmácia alguma medicação, se necessário, alguma dor, alguma coisa, também tem que orientar o farmacêutico, que ela já faz uso de outras medicações, para ele possível orientar na melhor forma, ok? Interações medicamentosas, medicamento a medicamento. Vamos dar exemplo, certo? Um exemplo comum de interação de dois medicamentos diferentes é aquela ocorrida entre antiácidos e anti-inflamatórios. O antiácido, ele diminui sua ação, reduzindo seu efeito. Então, quando você está tomando um simples antiácido, né, que você compra na farmácia, que não tem netagem às vezes, e um anti-inflamatório, essa interferência ocorre que o anti-inflamatório não vai ter efeito, vai diminuir o efeito dele. Então, você está prejudicando. Aí você toma um anti-inflamatório e diz que aquele anti-inflamatório não teve efeito. Mas não, mas foi uma interação medicamentosa, ok? E quando tem um tipo de medicamento com alimento, por exemplo, o leite e alguns alimentos podem reduzir a absorção das tetraciclinas, que são os antibióticos. Consequentemente, diminui seu efeito. Então, o antibiótico tem um tratamento para matar uma bactéria, que se ele for rompido, a bactéria causa resistência, e aí tem que usar outro antibiótico, porque aquele lá não vai servir mais. Então, uma coisa bem simples está se tornando um problema bem mais agravante, ok? E foi uma interação de um leite com a tetraciclina. E aí são várias interações que a gente tem que orientar o médico como utilizar
e como tomar cada determinada medicação para que não tenha interferência, ok? Também temos interações de bebidas alcoólicas com medicamentos. Algumas medicações que agem no sistema nervoso central, antidepressivo, por exemplo, elas têm que evitar, porque podem potencializar o efeito dessas medicações no sistema e podem ocorrer vários sintomas, ok? E tem alguns medicamentos que eles só fazem inibir, não vai ter efeito, então ele só faz mesmo inibir. Mas vamos supor também um simples paracetamol, que você vai na farmácia para tomar uma analgesia, né? Ele pode ter interferência se o paciente for um paciente hepático, né? Porque o paracetamol já agride o sistema hepático. E você não toma bebida alcoólica que também agride o sistema hepático. Então, com isso, você vai causar várias doenças acarretadas por essa simples interação, ok? Interação também de medicamento com o exame laboratorial. Por exemplo, durante o tratamento de amoxicilina, o exame de urina pode encontrar-se alterado, dando uma falsa presença de glicose na urina. Aí você faz um exame laboratorial, não conta que está fazendo essa medicação e aparece um teor de glicose alterado. O médico vai lhe passar a medicação confiando como se você tivesse já uma diabetes, um início de diabetes, a começar um tratamento. Então, é muito importante descrever as medicações que se está utilizando. E quando for fazer exame laboratorial, no caso de amoxicilina, tem que terminar o tratamento, porque é um antibiótico, né? E depois sim fazer o exame, ok? Então, quais são os principais erros de medicação? É a troca de medicamentos, muito comum em idosos, aqueles idosos que ele mesmo ainda consegue fazer a administração. Então, se você, cuidador, está lá, mesmo o paciente ainda conseguindo ler a medicação, conseguindo saber qual a medicação, é importantíssimo que você oriente qual é a medicação que ele vai tomar, certo? Porque é muito comum eles ter várias medicações. Então, você que tem que ir lá administrar essa medicação. Prescrição ilegível. Tem um exemplo aí no slide, né? De uma prescrição que na farmácia é para ser uma prescrição de fluconazol e na farmácia leu-se que foi fluimicil, que é a acetilcisteína. Então, você tem, na consulta médica, você tem que acompanhar o paciente e perguntar. Se você não conseguiu decifrar aquela medicação, você pergunte para o médico qual é essa medicação, coloque entre parênteses e não compre medicamento na dúvida. Peça ao farmacêutico para lhe orientar na hora da medicação, ok? A troca de via, né? Você viu que são várias vias de medicamento. Então, na aula passada, a gente viu todas as vias. Para você não pegar uma medicação que é para ser via oral, um líquido, e administrar em alguma via injetável, certo? E ter muito cuidado com a automedicação em idosos. Se você não acompanha o idoso 24 horas, né, por dia, mas se você o orienta só 6 horas, 8 horas, mas se ele tiver uma pessoa que acompanha nesses demais horários, você chegue para essa pessoa e oriente as medicações, deixe identificado na geladeira, com algum caractere, dizendo essa medicação que é pós-almoço, aí coloque um garfo e uma faca, sinalize com cores, se a pessoa conseguir cores, certo? Então, é bastante importância, se você não está lá 24 horas, orientar demais pessoas para poder não ter esses riscos de troca de medicamento ou automedicação pelo idoso, ok? Existem também outras medidas, né, medidas não farmacológicas, que você pode orientar o idoso. Fazer uma acupuntura, se ele tivesse questão de dor, tem vários sintomas que a acupuntura resolve. Uma alimentação saudável, para diminuir essas medicações, também é uma boa saída. Atividade física, essa é essencial. Para poder o idoso beber muito líquido, importantíssimo para o idoso. Ter vida saudável. Esse idoso tem que ter contato com os familiares, com os vizinhos, com amigos, conversar com o idoso. Isso ajuda fundamentalmente na diminuição dessas medicações, correto? Aí eu mostro uma chartzinha, 2 idosos indo à farmácia, um idoso cheio de medicamento. E lembrar que a farmácia não é um supermercado. A
farmácia para tratar o doente, se tiver doente, entendeu? Então, o idoso costuma muito achar que tem várias doenças, que tem isso, que tem aquilo. Então, não compra medicação somente porque o idoso quis para tomar. Sempre à base de consulta médica, orientação médica farmacêutica, correto? Então, vamos até a boa sorte. Qualquer coisa nos fóruns, atividade, pode entrar em contato e vamos para a próxima unidade, que será a última unidade desse módulo, ok?